nós teremos algumas referências para ler, que creio que vai nos fazer muito bem e que o Espírito julga necessário para nós nesse dia. Então, nós vamos começar com Gênesis 25, para ter um entendimento melhor dos acontecimentos aqui. Vinte e 25:32. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? No 31, o Jacó diz: respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Ou em outra tradução, a tua primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Ok. 27:46. Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas, como estas, perderei a razão de viver. Gênesis 28, aí nós vamos ler até o 9, depois lemos do 10 ao 16. Então Isaque chamou Jacó e deu-lhe sua bênção. Ele ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá para Padan-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padan-Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó. Olha isso aqui. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padan-Arã para escolher ali uma mulher. E que ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com a mulher cananeia. Então soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padan-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Eu paro aqui um pouco e depois nós continuamos. Depois nós vamos, daqui a pouco,
ler o que diz lá em Hebreus 12, que fala do Esaú e o chama de profano e imoral, que vendeu a sua primogenitura por um prato de comida. E que depois, mesmo com lágrimas, tentou recuperar, mas não foi possível. Mas você tem que observar a trajetória da vida de uma pessoa e as escolhas que elas vão fazendo. Você olha lá atrás, ele já nasceu, porque era o primogênito, o primeiro filho, com direito à primogenitura. E a primogenitura significava ter 2 partes na herança e dar continuidade à promessa que Deus havia feito a Abraão. Então isso era muito grande. Quer dizer, por intermédio daquela pessoa, porque Deus começou com Abraão e vinha agindo para levantar um grande povo, uma nação. Então, a história daquela pessoa jamais seria a mesma. Ele tinha o direito a dar continuidade ao grande projeto de Deus. Ele tinha esse direito, já do nascimento. Você vê que as pessoas recebem de Deus. Por intermédio de Jesus Cristo, quando elas creem, elas passam a ter direito a todas as promessas. E a esta promessa, 7 promessas que foram feitas a Abraão. Então, quando você crê no Senhor, você passa a ser o quê? Herdeiro de Deus, diz a Bíblia, e co-herdeiro de Cristo, herdeiro conforme a promessa. Você passa a ter direito às promessas. Mas olha o que as pessoas fazem. Num momento de estresse, de ansiedade, no caso do Esaú, ele estava com muita fome. E esta fome nós podemos abrir. Fome. Às vezes a pessoa está inquieta por muitas coisas. Ela está com pressa que o negócio saia. Ela está ansiosa, ela está inquieta. A carne está pedindo coisas e ela começa a ceder a tudo aquilo. Tem gente que vai cedendo a vários tipos de fome. O diabo sabe onde pegar e atacar cada pessoa. O diabo, ele fica à espreita, ao derredor, bramando como um leão, diz a Bíblia. E ele está o tempo todo analisando as pessoas. E como diz a Bíblia, lançando os seus dardos. E às vezes a pessoa não está se dando conta que o que está acontecendo com ela é um ataque diabólico. O diabo, ele quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir a vida das pessoas. Mas isso as pessoas, os cristãos já ouviram isso muitas vezes e repetem isso. Só que no dia a dia não prestam atenção que estão muitas vezes sendo roubados e o mal está lutando para matar a fé, o espírito, a alegria e vai destruindo. O Esaú estava com fome e aí pediu um prato para o Jacó. O Jacó falou, me vende a sua primogenitura. Ah, para que me serve esse direito?
muitas pessoas que agem assim na vida. Para que está me servindo isso? Para que está? Isso aqui não está servindo para nada. Isso não adianta. Ele tem bênçãos do Senhor, ele recebe, mas de repente ele não enxerga mais aquilo como bênção. Deus o colocou num lugar de honra, mas ele não enxerga. Deus tem abençoado, mas ele não enxerga. Deus já tem mudado a vida da pessoa de várias maneiras. Ela já não pensa mais da mesma forma, ela já não sente mais da mesma maneira, ela já tem atitudes diferentes, a situação dela já mudou, as coisas têm caminhado, ainda que não estejam perfeitas ou do jeito que ela diz que quer, ela teve um avanço imenso. Ela tem direito a todas as promessas por intermédio da fé no Senhor. Ela tem. Mas aí ela vira e diz: para que me serve isso? O que está adiantando eu servir a Deus? O que está adiantando eu renunciar tanto? Eu lutar tanto nisso? O que está adiantando? Não está adiantando nada. Para que me serve essa primogenitura? Uau, o quê? Ele tinha direito a dar continuidade a todo o plano maravilhoso, o projeto de Deus maravilhoso, e ainda tinha direito a 2 partes na herança. Ser o primogênito não era só ser o filho mais velho, ele carregava com ele direitos, herança, poder. Então, andar com Deus não é só conquistar aquilo ou aquilo outro. É ter a certeza que você é guardado o tempo todo, ainda que não saiba. Ainda que não saiba. Tem gente que só vê quando Deus o livra de alguma coisa que ele consegue enxergar. Mas tem um monte de coisas que acontecem, estão acontecendo, e o diabo está armando o tempo todo ao nosso redor, que você não vê, que você não sabe, e que talvez nunca vai saber. Mas que Deus está lá livrando, guardando, protegendo. Verdade é que nós estamos encrencados o tempo todo, porque tem um mal trabalhando contra. E Deus está nos livrando o tempo todo, ainda que você nunca fique sabendo daquele tal livramento que Deus operou. Mas você pode ter certeza que Ele está nos livrando o tempo todo. Nós corremos perigo o tempo todo. Nas mínimas coisas nós vemos Deus guardar. E você pode imaginar que Deus tem te guardado e te livrado de coisas que você nem sabe. E talvez nunca vai ficar sabendo, porque você não enxergou, não teve aquela visão do mundo espiritual, do que estava acontecendo, mas Deus estava lá, um anjo poderoso te protegendo. Então Esaú, ele era um homem privilegiado, mas sabe quando uma pessoa decide não ter caráter, porque isso é uma decisão, você pode decidir ter. Ele decidiu ser um carnal, como diz a Bíblia, um profano, imoral. Teoricamente, o Deus dele era o Senhor. Como teoricamente, o Deus de muitas pessoas é o Senhor. Mas na prática, no ser de verdade, não é não. Então, teoricamente, o Deus de Esaú era o Senhor. Mas e na prática? Na prática ele era um profano, ele era um imoral, ele era um homem sem caráter. Ele não valorizava o que ele tinha, que era seu por direito. Isso acontece com muitas pessoas. A pessoa tem por direito viver o poder, as promessas de Deus, mas ela simplesmente despreza, porque eu estou com fome. Porque eu estou com fome. Porque eu estou ansioso, porque eu estou estressado, porque eu estou com raiva, porque eu estou com isso, porque eu estou com vontade disso, porque a minha carne está pedindo isso. Ela simplesmente
Joga fora. Então ele jogou fora a primogenitura dele. Foi lá, eu li no 46, 27, 46, a mãe dele falando do desgosto dele ter se casado com 2 mulheres hititas. O povo heteu era um dos povos que habitava em Canaã. E, no geral, as pessoas que habitavam ali eram pessoas profanas, endemoniadas, mundanas. E ele foi lá e casou com 2 mulheres hititas. A mãe dele estava num desgosto. Extremamente desgostosa. Ela chegou para o Isaac e disse: Isaac, se o Jacó também se casar com mulheres da terra de Canaã, eu vou perder minha razão de viver. Por quê? Porque ela sabia que então todo o projeto de Deus estaria comprometido. E muitas pessoas não temem comprometer a fé dele, o relacionamento dele com Deus. Não teme. Ele não se preocupa, como a mãe do Esaú e do Jacó estava extremamente desgostosa com a atitude do Esaú. Deus tem estado desgostoso com a atitude de muitos. Que Deus fala: olha, não é para você fazer isso. A pessoa vai lá, despreza aquilo que há de melhor, como Esaú desprezou. Ele tinha direito àquela promessa, a herança, a coisas tão grandes. Ele desprezou por causa de nada. Quantas pessoas que trocam uma coisa grande por causa de um momento, por causa de nada? Quantas pessoas que Deus diz: não faça isso, ele vai lá e faz o contrário. Ele foi lá e se casou com mulheres hititas. A mãe dele estava muito desgostosa com aquilo, porque ele foi se envolver com gente que não era da mesma fé, do mesmo mundo, não tinha o mesmo espírito, não tinha nada a ver com Deus. E a mãe estava muito desgostosa com aquilo. Chegou a falar que se o Jacó fizesse a mesma coisa, ela ia perder a razão de viver, porque, quer dizer, era muito grave aquilo que o Esaú estava fazendo. Aí o Isaac chamou o Jacó e o abençoou. Quando ele o abençoou, diz aqui, deu a bênção, imediatamente lhe deu direção: filho, não se case com mulher cananeia. Não se case com nenhuma dessas mulheres. Quer dizer, meu filho, não se envolva com coisas que te levarão que vão te levar à destruição. Não se envolva. Meu filho, não se case com mulher cananeia. Porque o que significava as mulheres cananeias? Já disse. Tudo que era contrário à vontade de Deus. Isso você pode colocar desde relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, muitas vezes relacionamentos de trabalho ilícito, negócios, questões ilícitas, questões voltadas para a carne, tudo. Tudo que leva à corrupção e à condenação. O Senhor não queria aquela mistura. Você é de Deus e Deus não nos quer misturados com coisas mundanas. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E o cristão tem que ter entendimento disso. Ah, bispo, mas como é que eu faço? Eu estou no mundo. Sim, você está no mundo, mas você não é do mundo. Isso significa que você não pode se envergonhar de viver
uma vida santa. E o pai disse: eu te abençoo, meu filho, e não se case com mulheres cananeias. Você vai lá para minha terra, vai pegar uma esposa para você de lá. Não pega desse povo aqui. Não é para fazer isso. E o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, que o Isaac abençoou e determinou que ele fosse prolífero e se multiplicasse, fosse muito abençoado. E imediatamente ele saiu para ir em busca da esposa dirigida pelo pai. E imediatamente ele saiu. E o Esaú estava ali à espreita, ouvindo tudo. Ele ouviu tudo que o pai falou para o Jacó. Ele ouviu o pai abençoando e dando a direção. E quando ele ouviu que o pai dele, primeiro o que incomodou a vida dele foi ele ver que Jacó obedeceu. Está aqui, eu li para você. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe. Se tem uma coisa que incomoda o capeta, é quando ele vê que você está obedecendo a Deus. E Jacó ter obedecido o pai e a mãe dele incomodou demais a Esaú. Por quê? Porque ele era um desobediente. E pessoas desobedientes se incomodam realmente com os obedientes. Porque os obedientes vencem. Ele se incomodou. E sabe o que ele fez? Ele percebeu que o que o pai não queria era que Jacó se casasse com mulheres cananeias. Ele já tinha 2 hititas. Ele foi lá e pegou uma cananeia. Ele imediatamente saiu e foi pegar uma cananeia. A terceira mulher dele era uma mulher totalmente fora da vontade de Deus, da vontade dos pais. E ele fez de propósito. Preste muito atenção nisso. Sabe, uma pessoa de alto nível de consciência, que tinha um altíssimo nível de consciência, total consciência. Se tem alguém na Bíblia que sabia muito bem o que estava fazendo, é Esaú. Porque ele tinha dentro dele aquele espírito de contrariar, de fazer tudo contrário. Quando ele percebeu, primeiro incomodou o irmão. Ah, meu irmão obedeceu meu pai, minha mãe, e meu pai não quer que eu... Falou para ele não casar com mulher cananeia. Ele saiu dali e foi lá pegar uma mulher cananeia. Quantos que têm total consciência do que não deve fazer, sabe bem, isso eu não devo, mas ele vai lá e faz. Eu não devo me envolver com essa pessoa. Eu não devo fazer esse tipo de negócio. Eu não devo falar desse jeito. Eu não devo agir assim. Mas ele sabe que não deve. Mas ele tem dentro dele esse espírito de contrariar a Deus. Ele queria medir forças com o próprio pai, com a família. E tem gente que trabalha como se ele quisesse medir força com Deus. Ah, Deus, você não fez isso para mim? Ah, é? Você fez, foi para o outro? Então eu vou fazer isso aqui que você não quer. Bispa, mas alguém age assim, aqui, ô Esaú. O Esaú sabia que se o pai dele não queria, é porque Deus não queria. Se a mãe dele estava desgostosa, era porque ela sabia que aquilo não era vontade de Deus. Mas a pessoa vai lá e faz exatamente o que Deus disse. Não faça.
pessoa sabe, peraí, eu não devo entrar nisso aqui, eu não devo mexer com isso aqui, eu não devo entrar nessa página da internet, eu não devo assistir esse filme aqui, eu não devo falar isso aqui, eu não devo me envolver com isso aqui, eu não devo isso, eu não devo fazer, eu não devo. Ela sabe lá dentro, ela sabe, ela tem consciência. Mas ela vai lá e faz exatamente aquilo que ela sabe que é contrário à vontade do pai. Ele ouviu o pai falando, não se case com mulher cananeia. Imediatamente ele correu e pegou uma mulher cananeia e botou dentro de casa, sendo que ele já tinha 2 hititas. Quer dizer, ele já tinha coisa errada na vida dele, ele já tinha, não pouca, porque ele já tinha perdido a primogenitura dele, ele já tinha casado com mulheres hititas, e agora, para piorar, ele vai lá e pega uma cananeia. E tem gente que ele vai construindo uma história assim, Deus. Ele joga o relacionamento dele com Deus, aquilo que ele tinha de direito com Deus. Aí, não bastando aquilo, ele vai lá e faz outra coisa que não devia. Não bastando, ele sabe que não deve, ele vai lá e faz outra. Tem gente que ao invés de construir uma história de temor e de obediência a Deus, ele constrói uma história totalmente contrária. É pecando, sabendo que não devia, é fazendo aquilo que Deus disse, não faça, meu filho. Quantas vezes você talvez já veio nessa reunião, já ouviu, e Deus falando, filho, não faça isso. Não haja assim, não vá lá mexer com isso, isso não é para você. Isso não é, talvez você não tenha se dado conta que Deus está desgostoso, Deus não está feliz com as atitudes. E você pode abrir para muita coisa na vida, que a pessoa vai se fechando, e só se entregando, e cedendo conscientemente a coisas que o Senhor já disse, não. Isso é um desgosto. Não faça isso. Isaac falou para Jacó, eu te abençoo, meu filho, e não se case com mulher cananeia. O Isaú lá, quer dizer que se eu casar com uma mulher cananeia, meu pai vai ficar chateado mesmo. Vou lá casar com uma. Vou catar, me dá isso aqui. Você vê que ele não se casou com essas mulheres porque ele gostava, ou porque ele se interessava, ou isso, aquilo. Era tudo para provocar. Ele fazia para provocar. As atitudes do Isaú eram sempre, ele sempre agia na carne. Ele era provocativo. Ele não pensou quanto ele tinha e o quanto ele jogou fora e foi perdendo por causa da sua conduta espiritual, moral, a falta de caráter que ele tinha como um servo de Deus e como pessoa. Aí, do 10 ao 16, Jacó partiu de Beersheba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, o Deus de Isaque, darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste,
para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Olha aqui, e claro que aí tem toda uma história, mas isso fica para outra ocasião. Firme-se nisso aqui. Olha o que acontece com o obediente. Esse aqui obedeceu o pai. Esse aqui teve essa visão quando estava indo na direção que o pai mandou. Ele foi dormir, teve um sonho, uma escada enorme com anjos subindo e descendo. E o Senhor do lado dele. E dizendo a ele: ó, eu fui com Abraão, com Isaac, você com você. E vou fazer de você grande, vou cuidar de você, não vou te desamparar, vou cumprir com tudo que eu prometi. Ele acordou. Puxa, o Senhor, sem dúvida o Senhor está neste lugar, eu não sabia. Naquele momento, ele reconheceu a presença do Senhor de tão forte. Tão forte. E tudo isso o Senhor cumpriu. Você vê essa escadaria, anjos subindo e descendo. Eu entendo no meu espírito esse trabalhar de Deus em favor da realização da sua promessa, planos, projetos para a vida de uma pessoa. Os anjos naquela escada tão grande que dava até o céu, subiam e desciam. E eu penso que Deus trabalha exatamente assim, para nos levar para um lugar mais alto, e os anjos trabalham para isso. O Senhor está do lado dos obedientes. Os anjos do Senhor estão subindo e descendo numa imensa escadaria, trabalhando pelos obedientes. Por aqueles que decidem pagar preços que não são fáceis. Eu sei que não é. Mas quando uma pessoa decide, ela pode ter certeza que o Deus que não faz acepção de pessoas, da mesma maneira que honrou a Jacó e honrou muito, era para o Esaú ter feito uma história de sucesso. Certamente era para Esaú se chamar campeão com Deus. Bom, ele nasceu, se ele quisesse ter segurado. Era dele. Quem jogou fora foi ele. Deus não veio e disse: me dá isso aí. Ele jogou fora. Quantas pessoas que simplesmente jogam fora aquilo que elas recebem de bom de Deus? Esaú podia ter terminado os dias dele se chamando Israel, que significa campeão com Deus. Mas termina a gente ouvindo: não seja como Esaú, profano e imoral. Não seja como ele. Já parou para pensar? Ele é usado como um exemplo que você não deve seguir. Não siga esse exemplo, hein? Que isso é péssimo. O sujeito fez tudo errado com a vida dele. Mas ele tinha tudo para fazer certo. Tem gente que tem tudo. Tem, mas não coloca força naquilo. Olha que coisa linda, os anjos
essa escada imensa, os anjos subindo, descendo, o Senhor do lado do Jacó e falando: eu sou com você. Eu vou fazer de você grande, eu vou cumprir com a promessa que eu fiz a Abraão na tua vida. Por intermédio de você, uma grande nação vai se levantar e todos os povos do mundo inteiro serão abençoados. E eu não vou te deixar, não vou te desamparar. Ele acorda e diz: uau! Deus está aqui, sem dúvida está nesse lugar. Eu penso que para o obediente pode dizer exatamente isso. Sem dúvida Deus está comigo. Sem dúvida Deus está neste lugar, está na minha vida. Sem dúvida. Na vida do obediente é assim. E Deus pode fazer. E você vê que o que era para Esaú, passou para Jacó. Infelizmente tem gente que tem nas mãos tudo, mas ele simplesmente joga fora. Ele tem uma boa família, mas ele está jogando fora. Ele tem um bom emprego, mas ele está jogando fora. Ele tem um talento, mas ele está enterrando. Ele tem uma boa pessoa do lado dele, mas ele despreza. Ele tem condições de crescer através do conhecimento de Deus, mas ele não valoriza. Ele tem coisas bacanas, ele tem coisa legal, ele tem uma vida abençoada, ele tem, mas ele simplesmente joga fora. Ele tem as promessas de Deus para se cumprirem na vida dele, mas ele despreza através do pecado. Enfim, abra o leque. Leva isso que a pessoa tem. Deus deu a ela condições, mas ela simplesmente não quer. É como se ela parasse e dissesse: olha, essa aqui é uma bênção muito grande, mas eu não quero, tá? Que foi exatamente isso que Esaú fez. Para que me serve essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? Ele trocou por causa de um prato de comida, gente. Você sabe o que significa trocar duas partes da herança, construir uma história, Deus poder cumprir, levantar uma nação por teu intermédio? É um projeto imenso, gigantesco. Sabe o que é abrir mão de algo muito grande por causa de um prato de comida? Por causa de um lanche com batata frita? Tem gente que faz isso. Eu estou com fome agora. Eu quero agora. Eu preciso disso agora. Quantas pessoas que foram libertas do vício e cederam, voltaram para o vício, consciente: Deus não tem isso para mim, eu não vou ceder. Mas o diabo foi tentando e ele foi lá e cedeu. Quantas pessoas que voltaram a cometer coisas que Deus disse não, trocou coisas imensas. A confiança da família, a confiança que Deus depositou na vida dela. Para que me serve? Eu estou com fome agora. Eu quero agora. Eu preciso saciar minha carne agora. Meu Deus. Você vê que um momento da vida, o Esaú definiu a vida dele por um momento e destruiu. Quantas pessoas que definiram já a vida delas por um momento que estavam vivendo. Tem gente que é capaz de definir a vida por um momento. E o que é pior, depois que faz um abismo, vai puxando outro abismo. Depois que ele fez isso, ele foi lá, casou com 2 mulheres hititas, não bastando, foi lá, pegou uma cananeia também, e assim foi a vida do Esaú. Assim foi a vida dele. Tem gente que não basta tomar uma atitude errada ali, daqui a pouco ele toma de novo. Você vê que, infelizmente,
Tem gente que não tem como, a gente diz, não viva de passado, mas tem gente que não tem como você ignorar o passado dele. O sujeito que foi lá e fez uma besteira lá, fez outra, que fez outra, e assim vai fazendo na vida. Vai sempre caindo nos mesmos erros. O diabo vai vencendo naquela fraqueza. Ele era um orgulhoso, um arrogante, que não pensava. Você vê que é uma pessoa que era precipitada, porém, um sujeito consciente, que estava errado, que não devia fazer, no entanto, ele ia lá e fazia. E tem muita gente assim. Deixa eu só ler essa parte aqui de Efésios. Eu poderia ler inteiro toda a de Efésios 6, mas eu vou ler só essa porque eu tenho outras ainda para ler. Efésios 6,14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Quando fala na outra tradução, cingindo os vossos lombos, quando fala de lombo, está falando dessa região aqui, ó, atrás do abdômen aqui. Essa aqui. E quando fala cingir, está falando colocar o cinto e apertar. Então, mantenham-se firmes e cingindo o cinto da verdade. Aperta o cinto da verdade. Diga comigo, eu preciso apertar o cinto. Diga para essa pessoa, aperta o cinto da verdade. Cingir significa apertar. Cinto, você sabe, você coloca nessa região. Então, você coloca o cinto da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E cada dia que passar, aperta mais. Aperta. Eu preciso apertar mais, eu vou apertar. Eu preciso fazer mais um furo, que tem que apertar mais. Não é soltar, não. Pode ficar largo o cinto na minha cintura. Preciso cingir. A Bíblia está dizendo, cingindo, apertando o cinto da verdade. Aperta o cinto da verdade. Vamos para Hebreus 6. Ó, preste muita atenção nisso aqui. Para aquele, ora, Hebreus 6, 4 a 8. Presta muita atenção nisso. Eu já falei bastante sobre esse versículo e vou ler ele aqui. E eu digo a você em nome de Jesus. Coloque ele à vista. E não deixe o mal te enganar. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. E caíram, diga comigo, e caíram. E caíram. De novo, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, você é a terra,
A chuva é a bênção. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, dá a colheita. Quer dizer, você é a terra, absorve a chuva e então produz, frutifica. Dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam. Recebe a bênção de Deus. Mas a terra somos nós, produz espinhos, que produz espinhos. E ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Tem gente que é uma terra que só produz espinhos. Ele não produz uma boa colheita. Ele produz espinhos. Você vê que quando uma pessoa que um dia esteve no Senhor, teve uma vida com Ele, experimentou o poder dEle e o deixa, ele está crucificando o Senhor novamente. Por quê? Porque ele o expõe à desonra pública. Porque que vergonha é o que está acontecendo cada dia mais nesse mundo. As pessoas não têm um pingo de limite. Elas mancham a credibilidade de Deus com as suas atitudes. A ganância. A ganância é a marca registrada da vergonha. A ganância. Gananciosos. Pessoas que não cumprem de verdade com o seu propósito. Escandalizam. Estão crucificando o Senhor. Porque é uma desonra pública. Quantos cristãos que lá no trabalho, outro dia você era o cristão que vinha à igreja, tinha a Bíblia, falava do amor do Senhor. Agora está todo mundo vendo você pecar, falar besteira, ser uma má influência. Você está crucificando Jesus de novo na sua vida. E o colocando, e o sujeitando à desonra pública. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Por isso que é impossível essa pessoa que se afastou de Deus encontrar arrependimento novamente. Por isso que eu tenho falado, cuidado, não deixa o diabo te tirar da presença de Deus, porque eu estou acostumada a ver isso. É assim, é uma história, vai se repetir, a mesma história se repetindo na vida de muitas pessoas. Depois a pessoa tenta, ela vem, ela para, ela tenta voltar, ela senta, ela fica uns dias, daqui a pouco ela para de novo, ela não consegue. Ela não consegue mais. O máximo que ela atinge é remorso, arrependimento. Ela pode ter remorso, chorar, Deus. Ela não consegue chegar. Porque ela quebrou a aliança dela com o Senhor. Tem gente que não se preocupa em quebrar a aliança dela com o Senhor. Ela não se preocupa. E você deve pensar a respeito. Toda vez que a carne quiser te seduzir, o diabo estiver trabalhando para te levar para uma outra direção, você deve parar e pensar. Se eu perder o que eu tenho com Deus, pode ser que eu nunca mais consiga recuperar. Como eu conheço pessoas que nunca mais conseguiram recuperar. Elas não conseguem. Você pode ver que tem gente que ele é fraco, ele cede ao pecado. Ele já parou antes, ele voltou ao pecado antes, ele vem, ele tenta, ele para, ele volta, ele tenta, ele para. Ele não consegue se firmar mais. Isso é muito triste. Que Deus tem. Eu comecei com o Senhor, nunca deixei do Senhor. Nunca deixei. Uma das coisas que eu sempre me preocupei foi manter o primeiro amor. E tentado, e atacado. Claro, todos nós somos das mais diversas maneiras. E aí como é que faz? Vai resistindo.
E vai resistindo. E vai resistindo. Porque é exatamente isso. É você resistir. Sujeita a Deus, resiste o mal. É bem isso. Mas quando a pessoa faz o contrário. Hebreus 12, 16 a 17. Que não haja nenhum imoral, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única, olha isso aqui, que por uma única, cuidado com aquela expressão, eu só vou fazer uma vez. Só uma vez. Gente, só uma vez. Uma única refeição. Vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar sua decisão. Embora buscasse a bênção com lágrimas. Tem gente que não pensa nisso. Não pensa. Por uma coisa, ele troca uma vida. Algo muito grande. Depois, ainda que com lágrimas. Eu conheço gente que depois que perdeu algo, deu cambalhotas, plantou bananeira, mas nunca mais recuperou. O Esaú era dele, a bênção era dele. Mas por uma única refeição ele jogou tudo fora. Pois lutou, mas foi rejeitado. Com lágrimas, mas não pôde alterar sua decisão. Cuidado. A gente deve pensar. Se Deus fala conosco assim, é porque Ele não quer que você fracasse. Palavras como essa é a maior prova de amor. Você não pode ficar jururu e chateado. Você tem que ficar feliz da vida. Uau, Deus está preocupado comigo. Deus está preocupado comigo. Deus não quer que eu coloque o meu pé fora da direção dEle. Primeira Pedro 4, 15 a 18. Olha que coisa mais bacana que é isso aqui. 1 Pedro 4, 15 a 18. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? Quando eu passo em frente de presídio, tem um presídio que a gente passa em frente, tem aquele monte de mulheres, deve ser mães, esposas, naquele sol escaldante, com as suas sacolinhas, esperando para entrar. Aí você olha à distância, aquelas grades minúsculas,
E você vê mãos para fora. E quando você olha aquilo, você vê o quanto a liberdade, só quem perde é que sabe o quanto a liberdade é importante. É tudo. E você vê aquelas gradinhas pequenininhas e a pessoa, um com o braço para fora, aquela coisa, buscando por certo ar, buscando naquelas celas minúsculas e lotadas. Um calor infernal. Aquilo é sofrimento. Só que estão sofrendo por quê? Uns mataram, outros roubaram e fizeram atrocidades, sei lá. Então tem muita gente sofrendo porque foi lá e fez tudo aquilo que não se deve fazer. Agora, tem pessoas que sofrem para manter a fé. Sofrem porque a família critica, é um sofrimento. Os amigos se afastaram. Você gostava daquele amigo, mas ele não concorda com a sua fé. Então você sabe que é melhor se afastar. Sofre porque tinha um relacionamento que você era completamente apaixonada, mas você sabe que aquilo é ilícito, que não é um sofrimento. Largar de alguém que você gosta, parar de se relacionar com aquela pessoa, para não pecar contra Deus. Você estava envolvido com tal coisa que até te dava muito dinheiro, mas você descobriu que aquilo é ilícito. Você sofre. Mas você está sofrendo. E eu posso abrir esse assunto, você pode ter exemplos até bem melhores do que os meus. Que você abre mão de algo, quando você abre mão de algo para agradar a Deus, muitas vezes é sofrido. Mas você está sofrendo como cristão. Para agradar a Deus e com a certeza de uma grande recompensa. Não é fácil. Não é fácil. Como até o pai do menino que toca em Rio Preto, do Bruno, ele deu um testemunho uma vez. Quando ele chegou na igreja, ele tinha uma amante. Ele testemunhou isso na TV. E a esposa vinha lutando por ele e tal. E quando ele deixou a palavra entrar, ele disse, vou repetir as palavras dele. Ele falou, foi muito difícil, mas muito difícil. Ele chegou a botar, eu lembro dele botar a força para falar. Foi muito difícil deixar aquele relacionamento. Mas ele deixou. Por causa da família, por causa da esposa. Mas o que o levou a deixar foi agora, por causa da família, por causa da esposa, foi Deus. Foi o entendimento da palavra. Porque antes só a esposa e os filhos não eram o bastante. Mas agora, o entendimento de Deus levou ele a parar com aquilo. E ele disse, foi muito difícil. Ele deixou bem claro que foi um sofrimento. Mas ele abriu mão. Por causa da fé. Então, ele sofreu, mas sofreu como um cristão. Para agradar a Deus. Como às vezes você é criticado. Igual, eu sou uma pessoa bastante criticada. Cada escândalo desse que acontece, as pessoas... Outro dia eu ainda contei para vocês que um sujeito possesso lá entrou no meu Twitter, mas falou coisas que eu nunca, em toda a minha história de vida, nunca pensei ouvir. Eu não deixo entrar. Eu brigo, mas na hora, aquilo vem como uma pancada, porque
você, quer dizer, está todo mundo fazendo uma baderna e de repente todo mundo, ninguém presta mais. E aí você é chamada das palavras mais baixo calão, a coisa mais absurda. Mais absurda. Quer dizer, eu não mereço ouvir aquilo. Eu não mereço. Mas eu não vou deixar de Jesus por causa disso. A carne imediatamente já vai te falar um monte de coisa. Bom, se eu não fosse isso, não precisava ouvir isso. A sua carne pode falar num momento de tensão e de nervoso, de ira. Pode vir um monte de coisas. É doído. É muito doído. Você está em exposição. Você está lutando para fazer a vontade de Deus. Você está lutando para agradar a Deus. E de repente você é acusado de algo. Ou você é caluniado. E tudo que você quer é agradar a Deus. É fácil. O diabo te atenta, ele vem, ele tenta de todas as maneiras. Está vendo? Olha isso aí, ó, está vendo? Olha o que o seu familiar está falando, olha o que as pessoas estão falando, olha isso aí. Olha a pressão, olha a acusação, olha aí. Então, se você ler logo aqui, ó, diz aqui no 12 também, ó. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. No 12. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Está entendendo? Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino. Por que está doendo? Por que estou sofrendo? Por que isso está... porque eu temo a Deus. Porque o diabo não gosta de mim. Porque estou lutando para fazer a vontade de Deus. Eu me lembro de ver aquele senhor, nunca mais esqueci do semblante dele. Você vê que realmente foi uma decisão muito difícil que ele teve que tomar. Ele sofreu para tomar aquela decisão. Mas ele sofreu para agir para dentro da vontade de Deus e temer a Deus. Está entendendo isso? Então, bendito o sofrimento. É um sofrimento? Tem coisa que é um sofrimento. Você não pode tratar com... Não é um sofrimento, é você aguentar uma situação. Não é nem largar de uma, é aguentar uma. É um sofrimento? Mas por que você faz? Porque você teme a Deus. Então, bendito sofrimento. Isso está entrando? Vamos ver. Para encerrar, primeiro a João 2, 15 a 17. É a última também. Não amem o mundo. 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, a cobiça da carne, tudo que a carne cobiça, a cobiça dos olhos, tudo que os olhos cobiçam, e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E quando fala a cobiça, tudo que a carne cobiça, os olhos, que é contrário à vontade. Quando fala de ostentação de bens, não é que você não possa ter, você não pode ter isso não, mas é que tem gente
que ele só vive em função disso. A vida dele só é dirigida, ele vive em função disso. Nunca o bastante, ele só vive em função disso. Ele só fala do que ele vai, do carro novo, da casa nova, da roupa nova, da grife nova, da viagem nova, do negócio novo, da coisa. Ele só vive para isso. Tem gente que ele não compra as coisas porque agrada, cai bem nele, é porque é mais caro. Tem gente que ele não tem inteligência de saber, isso aqui é bom para mim, isso aqui funciona. Não, ele só vive à base de ostentação. Quem não quer um bom carro, quem não quer uma boa casa, quem fala que não quer, de verdade, para mim é falácia e é hipocrisia. Porque ninguém não vê, isso eu vejo como uma insanidade. A pessoa não querer uma coisa melhor para a vida dela, mas você não pode viver em função disso. Você não pode viver. Você não é o carro, você não é a roupa. Você não é. Eu não deixo, eu estou bonitinha, arrumadinha aqui, mas normalmente eu fico, porque é o que eu mais gosto, é um chinelo e uma calça de moletom. Normalmente eu fico assim. E eu não deixo de ser a bispa por causa da calça de moletom. Eu não perco o meu espírito. Porque eu não sou a roupa que eu estou vestindo. O espírito que está em mim, a visão que eu tenho, independente se eu estou com a camisetinha e uma calça de moletom, se eu estou com uma camisa de seda e etc. Você não pode ser isso. Tem gente que só preocupa em mostrar, em contar. E não estou falando de você dar um testemunho para exaltar o nome do Senhor. Estou falando de pessoas que até elas agem de forma medíocre. E você sabe do que estou falando. É que às vezes eu tenho que dar algumas explicações, porque de repente levanta alguém que estava distraído pensando no pudim da geladeira que está para o almoço, e foi visitar lá o almoço em casa, e a hora que volta, pega eu só falando aquele trechinho. A bispa falou isso, falei nada. Você pega a frase inteira, meu filho. O bispo falou que eu não devo ter isso, você deve ter, mas não deve viver em função disso. Entendeu? É muito bom ter um bom carro, mas você não é o carro. Você é mais do que esse carro, é mais do que essa roupa de grife, é mais do que todas essas coisas. Você tem que ir além disso. Ir além. Mas tem gente que vive só para ostentar. Sabe, é uma coisa, isso é mediocridade, isso é muito medíocre. E isso é lamentável. Porque às vezes eu encontro pessoas que é uma competição. De quem vai mais para a Europa, de quem decora a casa melhor, de quem faz isso. Isso não tem fim. Você tem que saber o que você quer, o que fica bom para você. E pronto. Às vezes você pode até alguém dizer, olha, isso aqui fica bom. Você tem que olhar e ver se isso fica bom, etc. Não é porque é o mais caro ou uma pessoa de nome disse para você que aquilo funciona. Você tem que olhar e ter direção daquilo. Em tudo na vida. Então a pessoa está aqui. A pessoa tem que pensar na conduta dela. Não amem o mundo, nem o que nele há. Você tem que amar a Deus acima de tudo. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Quer dizer, um cristão não vive assim. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade, mas aquele que faz a vontade, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Por gentileza, coloque-se em pé, por favor.